Olá, eu sou a Tássia Nicoluzzi Tomás e esse é meu podcast. No episódio anterior, eu contei um pouco sobre a minha vida de mudanças, de mudar para conseguir ir para frente, para conseguir trilhar o seu caminho. E parei na parte em que eu recebi um diagnóstico de CA de mama, né? De quando a minha amiga abriu meu exame e me confirmou que provavelmente eu passaria aí por uma batalha. E fui ao médico, né? Voltei ao médico com os laudos e esse primeiro médico me disse... Foi muito duro comigo, eu estava sozinha, ainda não tinha noção do tamanho do problema que eu iria passar, do desafio que eu iria passar. E ele olhou para mim e falou, olha, você está com câncer de mama, pode ser que esteja no seu corpo inteiro e pela sua idade é muito grave. Eu fiquei sem chão. Eu não tinha nem com quem conversar, tinha ido sozinha, achei que ele ia só falar que era um nódulo, que eu ia tirar e que estava tudo bem. E saí de lá dirigindo, mal sabia o caminho da minha casa para conversar com meu marido, nem sabia como falar para ele aquela notícia e não queria acreditar no que estava acontecendo, né, no que eu tinha ouvido. Parecia que eu estava num pesadelo. E cheguei em casa, conversei com ele. Ele falou, não, mas não é possível, será? E realmente esse é o sentimento de quem passa por essa doença, é um sentimento de não é possível, não é meu. A fase mais difícil é o diagnóstico. É você aceitar e você entender que aquilo faz parte, sim, da sua vida e do que Deus preparou para você. A mais difícil é aceitar. E como eu também não deixo quieto, não deixo parado, eu fui atrás de saber. O médico, esse primeiro médico já me passou que eu teria que fazer uma quimioterapia primeiro, para depois fazer a cirurgia. E eu lendo, conversando com algumas pessoas, como era um câncer hormonal, talvez não seria esse procedimento correto primeiro. Poderia ser diferente, poderia ter a cirurgia na frente para depois fazer a químio, enfim. Em meio à pandemia, meu marido, por Deus, estava se recolocando no mercado, então ele teve um tempo para mim, para cuidar de mim, para me levar aonde quer que fosse. Um melhor médico naquela situação, ele poderia me levar e foi o que aconteceu. Nós pegamos o carro, saímos de Londrina, fomos primeiro até Curitiba. Lá eu encontrei um médico que, quando eu entrei no consultório, assim, eu não sei, parecia que eu estava vendo uma imagem divina. Me deu uma conexão com ele. Isso a gente tem que ficar muito atento, porque isso diz muita coisa num tratamento de câncer. Em quem você vai confiar a sua vida. E foi nele que eu falei, não sei, amor, eu acho que ele é o cara. Ele é o cara. E ele falou pra mim, mocinha, ao meu ver, você vai ter que fazer uma mastectomia, vai ter que tirar o seu seio direito, que me doeu muito na hora, porque eu tinha 37 anos e uma vida inteira pela frente, uma vaidade, um corpo, né? A gente pensa muito, nossa, como eu vou ficar, uma mutilação do meu corpo. Me doeu muito na hora, mas eu tive que, ok, vou tirar. E depois nós vamos fazer um exame que vai para os Estados Unidos e vai fazer uma métrica do seu diagnóstico, do seu tumor, se você precisa ou não fazer quimioterapia. Ou seja, eu tinha duas opiniões. Um médico me falava para fazer a quimioterapia e outro médico me falava para eu primeiro fazer uma cirurgia totalmente invasiva, mas que teria um bom resultado, e depois ver a possibilidade de não fazer a quimioterapia. Então, o que eu fiz? Juntou a minha vontade,
a minha condição financeira, que ajuda muito, né? A gente ter condição de pagar, de poder ir até São Paulo, ir até Curitiba. Então pegamos o carro, eu consegui uma consulta que foi mais um milagre com um especialista nisso em São Paulo. Na verdade, ele é especialista em cânceres agressivos. E eu cheguei lá, o Eduardo me levou, a gente foi de carro, né, por causa da pandemia, então ele pôde me levar. E até a secretária falou assim, mas o seu câncer é de rim? Eu falei, ô moça, pelo amor de Deus, o que você tá vendo aí? Chega! Pelo amor de Deus, não, é só mama. Aí ela falou, não, calma. Por um milagre me cadastraram errado. E esse médico só topou me atender porque apareceu para ele um câncer diferente, mas na verdade era de mama. E como eu já estava lá, eu já tinha pago e estava na recepção, ele não pôde não me atender. E eu fui atendida por um dos melhores médicos do país, graças a Deus e toda a condição e ao meu marido. E eu repeti alguns exames. Ele me pediu uma semana para analisar com uma equipe de médico, mastologista, radiologista, praticamente um comitê para me falar o que eu deveria fazer. E aquilo me passou muita segurança, porque não era uma pessoa ali, abriu um exame e falou, faz, minha querida. Ele me deu atenção, ele deu atenção pro meu caso. E uma semana depois, nós voltamos lá, né, eu e meu marido, e todo esse processo foi bom porque ficamos eu e o Eduardo, né? A gente teve um tempo para se reconectar, um tempo para ficar junto, um tempo para se redescobrir, né? Como amigo, como companheiro, como casal. E ele estava ali também procurando emprego, né? E eu falei para ele, calma, que quando eu souber o que eu vou fazer, como vai ser meu tratamento, vai vir uma proposta que a gente não vai nem acreditar. E eu mentalizei aquilo. E eu passei aquilo para ele também já ir mentalizando. Que tudo que a gente mentaliza, que a gente pensa, a gente energiza, eu acredito que volta. Pode ser que não seja no mesmo tamanho, mas a gente tem um poder da mente incrível. E eu falei pra ele, no dia que eu descobrir, que eu souber, a sua vida também vai resolver. Porque esse momento que a gente tá passando é pra gente estar junto. É pra você cuidar de mim e eu aceitar ser cuidada. Que eu não tinha isso. Eu comecei a aceitar que eu precisava dele. E comecei a entender o papel dele na minha vida. E me abrir mesmo como uma esposa, como uma mulher que precisa do marido, que precisa ser cuidada, porque até então eu só cuidava. Eu só cuidava de criança, eu cuidava da casa, eu cuidava do Eduardo, eu cuidava do meu trabalho, mas e quem cuidava de mim? Será que eu deixava ele cuidar de mim? E fomos para São Paulo, voltamos, né, no médico, e ele falou assim, você pode fazer a cirurgia de mastectomia, e se eu fosse você, eu já tirava a esquerda. Tirava a mama esquerda e toca a sua vida, menina. Toca a sua vida, que você tem um futuro brilhante. Eu acho que ele fala de futuro já para te dar uma esperança de que vai dar certo, né? E para quem tava com medo de tirar uma mama, eu teria que tirar as duas mamas em meio à pandemia, né? Então era uma decisão muito séria que eu precisava tomar. Porém, saí de lá com a resposta, que primeiro eu faria a cirurgia, colocaria as próteses na mesma cirurgia e depois eu faria a quimioterapia. E eu falo isso para as mulheres que precisam fazer essa cirurgia, que esse momento do diagnóstico, de tomar a decisão é o mais importante. Porque o tratamento que você escolher é o que vai salvar a sua vida, é o que vai te trazer o melhor resultado. Então tem que pensar, não dá para sair fazendo qualquer tratamento. É preciso pesquisar,
vá em 2, 3 médicos se tiver com dúvida. É a sua saúde, é o seu corpo, a sua vida que está em jogo, o seu psicológico, né? Eu tinha que estar muito certa do que eu queria para tirar as 2 mamas, né? Aos 37 anos. E eu não era uma Angelina Jolie. Eu sou só a Tássia, Nicolas e Tomás. E eu não sabia muito bem o que eu fazer, mas no fundo eu sentia e sonhei uma noite. Eu estava dormindo na minha sogra, porque naquele momento de pandemia, eu viajando, fazendo exame, eu precisava de alguém para olhar os meninos e ela me ajudou muito, ela e meus pais. Mas naquele dia eu estava dormindo na minha sogra, nós 4 no mesmo quarto. E mais uma vez, Deus me mostrou. Eu tive um sonho, eu estava deitada, fazendo uma cirurgia, me olhando de cima. E eu tinha vários médicos assim de verde, né, com aquela veste de médico, fazendo a cirurgia. E eu acordei de madrugada assim, e o Miguel tava do meu lado, ele acordou também, ele falou: "Mamãe, você viu esse menino de verde?" Eu falei: "Menino de verde? Miguel, que menino?" "Ah, eu sonhei com um menino de verde." E o Miguel, como sempre, uma bênção, me mostrou, me ajudou a ver que o caminho que eu tinha que seguir era o da cirurgia. E, por fim, voltei para Londrina com a resposta. Voltei ao médico de Curitiba, que foi o que me passou mais segurança, que isso é muito importante. E uma pessoa abençoada, uma pessoa de Deus. Voltei para ele e falei: "Doutor, eu vou fazer a cirurgia, mas eu preciso que o senhor tire a minha mama esquerda. Eu quero fazer de uma vez só, já que vou fazer a cirurgia, já que estarei aberta de qualquer jeito, em meio a uma pandemia, eu já quero fazer a esquerda, porque eu não quero passar por isso de novo. Eu não quero." E foi uma luta, porque convencer um médico a fazer uma cirurgia em meio a uma pandemia não é fácil. Não é fácil, mas eu como persistência é a minha característica mais forte, eu persisti, eu convenci ele e fiz assim. E antes de fazer, eu perguntei: "Que cor é a roupa que vocês vão usar?" Ele falou: "É verde." E aí eu entrei naquela sala na certeza de que eu era um milagre, de que Deus estava fazendo um milagre e que aquilo ia mudar a minha vida de alguma forma positiva. E voltando um pouquinho aos milagres, quando a gente saiu de São Paulo, que o médico me deu o diagnóstico: "Você vai fazer a cirurgia", a gente entrou na Castelo Branco para voltar para Londrina e o Eduardo recebeu um e-mail. E a gente parou o carro e era uma proposta de emprego no mesmo dia. E aquilo foi... A gente chorou muito, sabe? Foi inacreditável. E tudo que é inacreditável é de Deus. Era muito forte e era muito certo, porque foi no mesmo tempo. Então, quando eu fui fazer a cirurgia, no dia da cirurgia ele recebeu o computador, recebeu o celular e ele começou a voltar a trabalhar. Avisou que precisava cuidar de mim ali naquele começo e realmente não foi fácil. Uma cirurgia, uma mastectomia bilateral, seguida de uma prótese, que eu coloquei a prótese na mesma cirurgia, é muito, muito desconfortável. Eu fiz a cirurgia, eu mal conseguia respirar, porque eu falava que parecia que estava acimentado, assim. Tava tudo acimentado, uma dor, uma queimação. E como não é uma cirurgia comum, né, tira 98%, se não me engano, de todo o tecido mamário, é praticamente só pele e a prótese. E Deus. Porque aquilo, para dar uma rejeição, a chance é muito alta, muito alta. Então, eu fui, fiz a cirurgia e o Eduardo teve que cuidar de mim
Eu não conseguia nem ir no banheiro sozinha. Então foi ali que eu entendi o verdadeiro valor da pessoa que estava ao meu lado. E eu falo que no momento que eu não fazia unha, eu não coloquei cílios, não fiz nenhum procedimento estético, tava mais gordinha. Era um momento que ele olhava pra mim e falava, amor, eu te amo de dentro. Eu falava assim que era um amor, eu consegui sentir o amor de verdade, que é o amor verdadeiro, que é o amor sem vaidade, sem preço, sem viagem, sem as coisas que eu gosto também. Mas é o amor de Deus também que estava ali. E ali a gente se reconectou de alguma forma naquele momento dele cuidar de mim e a gente fazer todo o processo. Eu tinha 2 drenos pendurados, tinha que trocar toda noite, ele fazia. Enfim, ele era meu companheiro, meu enfermeiro, meu amigo. A gente ficava assistindo filme, ele trabalhando, né? Ficamos na casa de uns tios meus em Curitiba, sem as crianças ficaram com os meus pais em Londrina, até que eu pudesse voltar e me recuperar. Quando eu voltei para Londrina, foi no 20º dia, eu tava louca de saudade das crianças, eu queria muito abraçá-los, porque o medo de faltar foi muito grande. Muito grande. Eu tinha 2 meninos de 4 anos em casa me esperando, mas que me deram muita força também. E voltei, ficamos juntos, graças a Deus. Porém, no 30º dia, eu comecei a sentir um desconforto, uma febre, uma dor, e aquilo foi me deixando para baixo. Voltei ao médico, tomei antibiótico, não resolveu. E aquilo foi inchando, e a preocupação de perder uma prótese, né, de ficar sem. Eu teria que ficar uns 3, 4 meses só com a pele, Mas por fim, como disse o meu médico, vaidade a gente resolve, é mais fácil. O que a gente tem que focar aqui é como resolver essa doença. Como a gente vai fazer você ter uma sobrevida. Eu não gosto dessa palavra, me dá uma sensação ruim, mas os médicos usam muito. Uma sobrevida de qualidade. E eu pedi muito pra Deus, Deus, tira com a mão, tira com a mão. E aí a gente foi num aniversário em casa, na casa do meu cunhado. E quando a gente voltou, eu levantei o braço e falei, Edu, dá uma olhada. E aquilo vazou. Começou a vazar. Abriu um buraquinho, e começou a vazar. Um líquido que a gente não sabia muito bem o que era, as crianças estavam ali. Eu liguei para os meus pais, eu falei, vem, busca as crianças, que deu ruim. Liguei para o meu médico, meia-noite isso, de um sábado, e ele falou, põe uma toalha, deixa vazar, e amanhã às 7 horas você vai pro meu consultório preparada para ir para um centro cirúrgico. Você não come, não passa maquiagem, não tira tudo que você vai voltar pro centro cirúrgico. E voltei pro centro cirúrgico. E ele falou assim, Tássia, se tiver um foco de infecção, eu vou tirar. Eu vou tirar a prótese. O que eu fiz? Assinei, sem opção. Voltei pro centro cirúrgico. Fiz a cirurgia, uma microcirurgia, não foi tão agressiva, tão profunda, mas tive que abrir de novo, fazer a limpeza, tirar o líquido, e aí voltei. Muita oração para aquilo dar certo. Por Deus, eu não precisei tirar. E voltei para casa, mais 15 dias com dreno. Eu sei que foram muitos dias carregando uma sacolinha de dreno. E com muita fé de que aquilo iria passar e vai passar. Para você que tem fé, que teve essa doença, ou que está passando por isso, ou que tem um amigo, uma conhecida, o mais importante é a fé, a família e o médico que você vai escolher.
É você confiar nesse tratamento, pelo menos tentar entender o que está acontecendo e tomar a decisão correta do tratamento. Eu acho que para mim isso foi essencial. Eu realmente passou tudo isso e aí que veio o resultado daquele exame que foi para os Estados Unidos, demora, né, para voltar, é caro, né? Eu consegui depois reaver com o plano de saúde e você pode sim reaver isso, pegando todos os documentos, todas as notas fiscais e tal. Eu consegui isso com uma advogada, mas foi mais para frente. Eu não quis passar por aquele processo naquele momento. Isso daí foi uma outra etapa. E quando o exame veio, a minha nota era muito baixa, graças a Deus, né? Quanto mais baixa, você não precisa fazer uma quimioterapia. E eu lembro até hoje que meu médico de Curitiba me ligou. Eram 7 horas da noite de um dia qualquer. E eu tava na sala do meu apartamento. Tava meus pais, meu marido, os meninos pulando, né? E eu ajoelhei no chão e agradeci. E todo mundo que tava ali chorou junto e sabia que a notícia era boa. Que eu não precisei passar por uma quimioterapia. Ou seja, se não fosse a minha persistência, a minha insistência, eu teria passado por uma químio em meio a uma pandemia e o meu problema com certeza não seria o câncer, seria outro. Porque a quimioterapia, claro, se tiver que fazer, bora fazer, vamos fazer. Mas se não precisar passar por uma químio, é um alívio. É um milagre, né? Uma dádiva de Deus você ter um câncer e, graças a Deus, hoje já faz 4 anos desse episódio, dessa parte da minha vida e tá tudo bem. Então eu creio que eu tomei a decisão certa na hora certa. Então foi uma fase assim de reconstrução, de remanejamento, né? De recalcular a rota, né, para onde eu quero ir. Em 2 meses, depois de quando eu descobri que eu fiz a cirurgia, que eu me recuperei, eu voltei a trabalhar. Porque eu acho que é importante você ter a mente ocupada e não ficar vivendo todos os dias o câncer. Você tem um câncer, ok, vamos enfrentar, vamos ver o melhor tratamento e vamos ver o lado cheio do copo. É difícil? É muito difícil. Mas se você tiver algo que possa ocupar a sua mente, que possa te ajudar, vai ser muito mais fácil você atravessar essa passagem da sua vida. E foi assim que eu fiz. Eu voltei a trabalhar e numa empresa que eu já trabalhava, que é essa do agro, há 8 anos trabalhando, viajando, abrindo mão de toda a minha rotina com os meninos, da minha família, do meu casamento, acabei ficando doente, né? Claro que foi um mix de genética, de rotina, de estresse, de predisposição, enfim, de tudo que a gente come, que a gente toma, né? Que nem sempre é saudável, mas eu acho que essa doação 100% ao trabalho não é um equilíbrio. E o que aconteceu? 1 ano depois, que é o tempo que a lei te protege, eu fui mandada embora. Incrível, né? Como você é só um número mesmo. Que se dane. Quando eu comecei a falar mais nãos, não, eu não vou fazer eu não quero, eu não posso. Hoje eu preciso ficar aqui. Porque eu já cheguei a perder aniversário dos meus filhos. Eu já cheguei a perder Dia das Mães. E depois disso tudo que eu passei, eu falei, não é o que eu quero. Eu quero sim. Quem que cuidou de mim? Quem que estava ali me esperando depois da cirurgia? Era alguém da empresa? É seu chefe? É a pessoa do RH? Não. É seu marido, seus pais, seus sogros, que eu dou muito valor também para a família do meu marido, que né, super ajuda a gente, e seus filhos. Então, quando eu comecei a incluir o não, levemente ali, não, hoje eu não consigo,
E talvez eles me viram como uma peça com defeito. Eu fui jogada fora. E quando eu fui mandada embora, eu lembro de ter visto borboletas assim, ó, atrás do meu ex-gestor. Borboletas brancas. Eu falei, meu Deus, tô livre. Eu tô livre e eu pedi pra Deus me guiar, pra Deus me ajudar. E talvez eu não iria conseguir pedir demissão, mas ele mexeu, porque não tinha motivo nenhum naquele momento lá. Eu tava 100% disso, 100%, 98%, não tinha nada que desabonasse muito ali. Nem tinha muito o que falar pra mim. Olha, você tá sendo desligada. Eu falei, tudo bem, tá tudo bem. A amizade continua, admiro vocês, o trabalho de vocês, a doação de vocês para essa empresa, mas o meu tempo acabou. Claro que eu fiquei meio bamba, meio estranha, porque você tá ali vivendo aquilo, achando que aquilo é sua vida, né? Eu já tinha tido câncer, já tinha melhorado um pouco, mas ainda tinha né, aquele apeguinho e tal, caminhonete, computador, celular, enfim, que é o que o agro te traz, né? E eu falei, putz, e agora, Deus? Agora eu vou ser mãe. Não durou muito. Foi bem nas férias dos meninos, em julho, né? E isso é até um pouco recente já, em 2021. Tinha passado a pandemia e tal. E eu falei, vou ficar em casa uma semana. Já comecei LinkedIn e tal. Não. Esse negócio de ficar em casa não é pra mim, não. É muito. Parabéns às mães que conseguem ficar o tempo todo com as crianças, fazer a rotina, fazer lancheirinha, pãozinho, formatinho de estrela. Eu não consigo. O meu negócio é outro. Eu sou muito dinâmica. Eu gosto de mudar a rotina, de fazer coisas diferentes, de viajar, pra eu me oxigenar. E vindo isso, LinkedIn, vamos lá, pra onde que eu vou, o que que eu vou fazer. E o meu marido falou, pra onde quer que você vá, que você quiser, eu topo com você. Eu falei, bom, vamos ver, né? Eu queria ficar em Londrina, porque é onde a gente tem a rede de apoio, onde fica mais fácil, onde a gente já estava mais acostumado. Mas naqueles dias eu falei, Deus, eu não vou mais manipular. O Senhor vai tomar conta do meu destino. Porque toda vez que eu tentava manipular, acabava que eu passava por um perrengue, um problema, as coisas parece que não se encaixavam tão bem. Então eu coloquei realmente nas mãos de Deus. Porque eu fiz várias entrevistas e busquei, e nada ia dando certo, ou era muito ruim, ou era muito longe, eu viajava muito, eu não queria viajar muito, porque eu já sabia que isso não se encaixava pra mim. Apesar de eu querer trabalhar, estar fora e voltar, eu queria voltar pra casa de noite e estar com os meus filhos. Foi quando eu me inscrevi numa vaga e ligou uma mulher, me entrevistou por telefone e eu olhei o número e falei, nossa, 66? De onde esse código? Meu Deus do céu, deve ser da cadeia, só pode, né? Aí o Eduardo falou, atende o telefone que você tá fazendo entrevista. Eu falei, tá, vou atender. Aí atendi, era de Rondonópolis. E nisso eu já tinha mudado, em meio ao câncer, de um apartamento para uma casa. Então já tinha feito mais uma mudança. Eu acho que já tava aí na 6ª, 7ª mudança. E entre tantas outras, né? Porque mudei de casa na Bahia, mudei para Cascavel, mudei para o apartamento em Londrina, me senti sufocada, pandemia, as crianças dentro de casa, eu passando por um tratamento de câncer, trabalhando. Eu falei, eu quero uma casa e mudamos para uma casa num condomínio fechado em Londrina. E fazia um ano que eu tinha pregado o último quadro e eu vou ter que mudar. Porque era Rondonópolis.
E foi a vaga que mais me encaixou e essa mulher, ela me convenceu, assim, de que seria bom pra mim, pra minha família. Me parecia ser algo interessante, tanto pra parte pessoal quanto pra parte profissional. E esse episódio eu vou contar na próxima vez. Mais um episódio das minhas mudanças, das minhas aventuras, que graças a Deus meu marido compra comigo, que é a mudança para Rondonópolis.